Comissão Permanente de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. 24ª Sessão Semanal 2017, às 14h48, do dia 18 de julho de 2017, no auditório Vereador José Nantalabade, da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declaro abertos os trabalhos da 24ª Sessão Semanal do exercício 2017, registrando que se encontram todos os vereadores que compõem essa comissão: Marco Antônio Marcolino, Cláudio Moreno, Basílio Zequini Filho, Ditinho Bueno do Asilo e o vereador Marcos Vale. Registro de elaboração da redação final. Registramos que foi aprovado no turno final na 23ª sessão ordinária e obteve pelo plenário dispensa da apreciação da respectiva redação final elaborada por essa comissão. Projeto de Lei 30/2017, de autoria do prefeito Jesus Adib Abichedi, que ratifica o protocolo de intenções e autoriza o ingresso do município de Bragança Paulista no consórcio público intermunicipal Águas da Mantiqueira, CONSAN, e da outras providências. Análise de matérias em trâmite em regime ordinário, com prazo de relatoria prorrogado até 18 de julho de 2017 e prazo da comissão até 19 de julho de 2017. Projeto de Lei número 28/2017, autoria do vereador Marco Antônio Marcolino, que altera a Lei número 4369, de 15 de maio de 2013, e da outras providências. A referida lei dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e da outras providências. Eu designei como relator o vereador Ditinho Bueno. Presidente, nós estamos coletando as informações e eu estou pedindo aí a suspensão aí para mais 2 sessões. Está em discussão o pedido de prorrogação de prazo do vereador Ditinho. Prorrogação por quanto tempo? Mais 2 sessões. Ninguém querendo fazer a palavra, eu coloco em votação. Só falar de comissão. Eu também aceito e concordo o seu pedido, vereador. Por 2 sessões. Análise de matérias em trâmite em regime ordinário, com prazo de relatoria prorrogado até remessa da resposta ao pedido de informações número 211/2017, autoria da comissão. Projeto de Lei número 29/2017, de autoria do vereador Kiki Brown, que estabelece critério de acesso à informação que especifique e dá outras providências. O relator designado, o vereador Cláudio Moreno. Presidente, nesse caso, a gente caminhou um pedido de informações para a Prefeitura, eu vou aguardar a resposta para concluir o parecer. Pois não. Análise de matérias em trâmite em regime ordinário, com prazo de relatoria até 18 de julho de 2017 e da comissão até 26 de julho de 2017. Moção número 40/2017, autoria da vereadora Rita Leme, que requer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a implantação dos estabelecimentos do Sistema Municipal de Ensino de serviço de assistência a alunos diabéticos. O relator designado, o vereador Cláudio Moreno. O relatório. No aspecto da legalidade, nada temos a opor. Quanto ao mérito, por se tratar de moção, entendemos que a proposta deve ser encaminhada ao Executivo Local para os devidos estudos e eventual implantação. Pela aprovação. Está em discussão o parecer do relator Cláudio Moreno. Eu tenho tomado essa mesma posição, aliás, com o texto muito parecido, viu, Cláudio? E o meu também. Em todos os casos de moção, a não ser que seja o absurdo dos absurdos, certo? Até porque tem 2 problemas da moção, tá? A moção, a população não sabe o que é moção, e aí cria uma expectativa de que aquilo é um projeto, né? Cria uma falsa expectativa. Por outro lado, a moção é apenas uma sugestão, então, que necessariamente a gente não precisa concordar com o mérito, mas desde que seja um assunto que dá para ser discutido e estudado, deve ser encaminhado. A não ser em casos muito, né, específicos. Por exemplo, a moção a favor da pena de morte é uma coisa que tem gente que é a favor, tem gente que é contra, né? E, então, agora não há como a gente segurar, mas eu nunca vi tanta moção assim como ultimamente. E a gente começou até um debate aqui na comissão, e eu até observei que depois daquele debate passou a haver um pouco mais de comedimento por parte dos colegas para apresentar a moção. Salvo engano, os colegas estão até seguindo as orientações da parte legislativa, de que tem tema que não dá para ser em moção, é indicação só. E nesse debate até algumas mais polêmicas foram retiradas, não é? E a gente até agradece a compreensão dos colegas. E outras causam, como o Marcos disse, uma falsa expectativa, e às vezes a pessoa imagina que a moção foi aprovada, no dia seguinte aquilo passa a valer, né? Como se aquilo ali fosse realmente já valer a partir do dia seguinte da aprovação da moção, e não é assim, né? Até porque, também para deixar registrado, essa
preocupação da Rita, o que vale ressaltar é que hoje, na nossa rede municipal de ensino, tem um feedback muito considerável da Secretaria de Saúde com a educação, na atenção aos alunos de psicologia, na questão oftálmica. Então, eu creio que eles têm dado uma atenção muito considerável na questão de saúde dos alunos da rede municipal. E nesse caso, por exemplo, da moção específica que eu acabei de dar o relatório, inclusive na rede privada de ensino não existe isso, né? Já não tem. Rede pública também não. Eu, por exemplo, quando o meu filho tem um ou outro problema, qual é a praxe da escola? Ela liga, fala, olha, o seu filho está assim, como é que faz? Aí a gente acaba indo. Se isso aqui for possível, o prefeito analisando, ele entender que é possível, aí fica por conta dele, né? E continuando o debate sobre a questão de apresentação de moção, eu fiz uma indicação à prefeitura para restabelecer o programa médico na escola. Eu poderia ter feito uma moção, porque é muito mais abrangente o médico na escola, ele vai tratar não só do diabetes, vai tratar de todos os sentidos. Aliás, esse projeto já rendeu resultados favoráveis a detectar crianças com problema até com câncer. E eu pedi por indicação, porque eu achava realmente que uma indicação caberia. O crivo DDAP é muito rígido, né? Então nós fizemos a indicação, mas o vereador também tem a sua autonomia em entender que quer uma moção, é uma discussão muito subjetiva, né? É verdade. A gente exigir alguma coisa. Mas o parecer tem que ser nesse ponto mesmo, o prefeito tem que estudar, espero que ele estude primeiro a minha indicação, que é o médico na escola, e inclua a especialidade de diabéticos, porque também é um simples exame de sangue, pode detectar esse problema e vai ser detectado. E o que a gente precisa ter em mente é que, quando a gente generaliza, fala assim, o prefeito vai observar e vai resolver se faz ou não. Se a gente for mais assertivo na moção, a tendência dela ser atendida é muito maior. E eu acredito que ela dá força ao legislativo, não é? Quando chegar uma moção, o prefeito vai entender, puxa, o pessoal legislativo está tão comedido nas moções que a gente precisa dar uma atenção especial à moção. E agora, quando a gente manda para qualquer coisa, como disse o Marculino aqui, a questão de se é indicação, gente, vamos usar a indicação. É o que a gente pode. Usa a indicação e usa a influência política para conversar, para convencer. Como o Marculino hoje está como vice-líder do prefeito na Câmara, existem certas situações que, no diálogo ali, nos bastidores, acaba sendo encaminhado, não é, Marculino? Com certeza. Continua em discussão o parecer do vereador Cláudio Moreno à moção número 40/2017. Ninguém querendo mais fazer uso da palavra, coloca em votação. Favoráveis pela comissão. Está aprovado por unanimidade o parecer do vereador Cláudio Moreno quanto à procedência do presente moção. Projeto de lei complementar 09/2017, de autoria da mesa diretora da Câmara, composta pelos vereadores vereadora Elizabeth Aparecida Carneiro de Campos Silva Bichedi, presidente, José Gabriel Cinta Gonçalves, primeiro secretário, e Benedito Franco Bueno, segundo secretário, que institui o Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de Bragança Paulista. Designei o relator Basílio Zequini. Esse novo Basílio. O parecer. Eu enviei ontem por e-mail. Não? Não, mas já. Tem como abrir aí? Aguardemos para... Senão, em último caso, eu consigo abrir aqui, eu acho. Você está usando o Você usa o Outlook? Não. Eu baixei? Não na roda. Na roda você tem acesso. O problema é que eu mandei um Word, eu estou conseguindo ver o arquivo em Word. Tem alguma dúvida disso aqui, Basílio? Oi? Bom, desculpa, pode. Pois não? Então,
Parecer, então, o vereador Basílio. Quanto à legalidade, nada a opor. Com relação ao mérito, destacamos que o presente projeto de lei complementar pretende instituir o Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de Bragança Paulista, com a finalidade exclusiva de complementar recursos para a modernização técnico-administrativa e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito da Escola do Parlamento. A Escola do Parlamento, que surgiu através de lei aprovada por esta Casa, tem função social muito expressiva e suas atividades têm grande abrangência, com foco para aperfeiçoamento do funcionalismo público e também para disseminar conhecimento a toda a sociedade, através de aulas, palestras, debates e outras atividades. O Fundo Especial de Despesas vai assegurar que a Câmara Municipal passe a ter recursos próprios, na forma do artigo 3º do presente projeto, os quais vão garantir as futuras demandas existentes. Ainda, verificamos que o presente projeto de lei complementar especifica as receitas e vincula os objetivos e serviços, atendendo o que estabelece o artigo 71 da Lei nº 4.320, de 64. Pelo exposto, nosso parecer é pela aprovação do PLC 09 de 2017. Está em discussão o parecer do relator e vereador Basílio Zecchini. Ninguém querendo fazer uso mais da palavra, coloco em votação. Os favoráveis pela comissão, está aprovado o parecer por unanimidade. Item 6. Para recebimento, designação de relatoria e notificação de prazo para emissão de parecer. Com prazo de relatoria até 25 de julho e prazo da comissão até 2 de agosto. Moção número 41/2017, de autoria do vereador Mufid Dorrer, que requer, por meio de apelo deste legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a criação de equipes do consultório na rua, para prestar atenção integral à saúde das pessoas em situação de rua em nosso município. Designo como relator o vereador Ditinho. Projeto de lei complementar número 10/2017, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei número 181, de 3 de junho de 54, que dispõe sobre a criação da Guarda Municipal de Bragança Paulista, da Altas Providências. Eu designo o vereador Cláudio Moreno. Projeto de lei número 32/2017, de autoria da vereadora Beth Chedi, que estabelece conduta que constitui infração administrativa no município de Bragança Paulista, na forma que especifica. Eu designo o vereador Marcos Vale como relator. Correspondências recebidas. Indico que recebemos o balanceio da receita e despesas da Câmara Municipal referente ao mês de junho, que está à disposição dos vereadores no departamento competente. Alguém quer fazer uso da palavra no Eu encerramento? queria aquela sugestão que a gente estava conversando informalmente, o vereador Benedito colocou, Cláudio Moreno, eu também, e todos concordaram, de convidar o secretário da Mobilidade para vir aqui. Vereador Ditinho? Também. Não, o senhor quem fez o encaminhamento? O senhor... É que você estava esquecendo. É possível, né? Se é possível, o secretário vir, eu creio que vai esclarecer bastante aqui para nós. O secretário esteve hoje no programa da FM 102, do Cláudio Moreno, e eu creio que ele falando esclarece muita coisa. Então, até para nós podermos orientar melhor a população, fazer essa solicitação para que ele venha até a comissão. Eu gostaria de, inclusive nessa vinda dele, até que os colegas vereadores integrantes da comissão, que receberem dúvidas da população, que possam estar encaminhando. Nós vamos fazer um serviço, inclusive, de utilidade pública pela rádio, para dar voz a essas pessoas, tentar tirar as dúvidas direto, de uma forma mais imediata. E ele vindo aqui à comissão, acho que é positivo, porque é uma coisa oficial. A gente já vai ter sentido a primeira semana de validade dessa restrição, que são em apenas 3 vias. Eu acredito que é importante ele vir aqui, sim. Depois também pode acontecer algum empresário, alguma na área de transporte, algum comerciante da região que tem dúvidas ainda ou está sendo prejudicado em algum aspecto, que eles também possam estar participando e aqui acaba dirimindo as dúvidas. O vereador Basílio concorda também? Com o Claro. convite? Então, por unanimidade, eu defiro o convite ao secretário Botelho, que é o secretário municipal de Mobilidade Urbana, para estar presente aqui na nossa próxima comissão. Aliás, então, senhores vereadores, eu gostaria de antecipar a nossa reunião para as 14 horas, considerando que pode ser que venham muitas pessoas nos questionarem e questionarem o próprio secretário, caso ele esteja possível a presença dele também aqui nessa comissão, ok? Ok. Se ele não vier, aí 2h30. Ele Aliás, confirma antes, então? que a nossa imprensa divulgue nesse sentido, que nós vamos fazer um Daí, convite vamos confirmar isso. quase que informal ao secretário,
porque nós sabemos também das dificuldades que ele está enfrentando nessas mudanças. Então, nós não vamos criar uma falsa expectativa na população que ele vai estar aqui. Isso é um convite para que, se possível, possa estar aqui. As pessoas que tenham dúvidas podem encaminhar a nossa comissão, através do e-mail da Câmara, para que a gente possa também já ir encaminhando essas dúvidas para o secretário, que ele já venha com algumas respostas. Então, vamos fazer esse encaminhamento desta forma. Ok? Presidente, eu peço a palavra. Pois não. A palavra ao vereador Cláudio Moreira. Vereador Marcos, eu até gostaria que o senhor me desse uma assistência, uma atenção especial. Eu queria a sua opinião nesse assunto, porque eu estou pedindo a palavra. Nós tivemos aqui na sessão passada, nós tivemos o parecer sobre uma moção relacionada à jornada de trabalho de enfermeiros, de técnicos de enfermagem e de auxiliar de enfermagem. E a gente está nesse debate da moção, do que realmente significa moção. E surgiu uma certa dúvida. Um documento aqui da comissão, ele foi divulgado nas redes sociais, mostrando que eu dei o parecer contrário. Porque, desde o princípio, quando surgiu a ideia, eu conversei com algumas pessoas ligadas à prefeitura, a pessoa falou, isso aí é inexequível, não tem como fazer agora. Eu fiz um levantamento. Essa moção, ela foi apresentada em 2012 pelo Miguel Lopes, encaminhando para o prefeito Jango. Houve também, em 2013, ele repetiu a moção, encaminhando ao Fernão Dias, os dois prefeitos. Falando sobre a jornada, eu observei que na moção do ex-vereador Miguel Lopes, ele preparou uma moção que ficou muito claro que ele estava pedindo que houvesse. O objetivo era preparar alterações de dispositivos da lei complementar, que é a lei de cargos e carreiras aqui do município, pedindo para que o prefeito Jango, naquela época, quando fosse modificar essa lei de cargos e salários, que ele levasse em consideração o projeto de lei que tramita no Congresso desde aquela data, 2295/2000, que pretende conseguir aprovação no âmbito correto da diminuição da jornada de 40 para 30 horas. Então, a moção do Miguel Lopes foi aprovada por unanimidade, tem uma até que o Marcos Vale foi relator, ele deixou muito claro na moção o que seria feito, em 2012. Aí mudou o prefeito, ele repetiu, com os mesmos argumentos, foi aprovado da mesma forma para 2013, sempre dizendo que ele gostaria que o prefeito, quando fosse fazer essa alteração do projeto de cargos e salários, que ele tentasse levar em consideração, se foi aprovado lá no Congresso, colocar aqui também, ou, por iniciativa própria, mudar, porque o prefeito, se ele tiver dotação orçamentária e fizer um levantamento, ele pode. Isso foi colocado nas redes sociais e eu fui atacado de uma forma assim, muito... Qual o termo que eu vou usar aqui? O ataque foi feroz. A rede social tem isso, né, Cláudio? Sim, mas social assim... é super emocional. Exatamente. Porém, eu fui observar o que eu falei aqui na comissão, na gravação. Acho que essa instituição da TV Câmara é muito interessante para a democracia e para essa coisa de você divulgar, ser transparente, porque você tem acesso às coisas, está ali na internet para todo mundo acompanhar. Eu não observei nenhum cidadão pensar o que eu disse aqui ou a usar alguma campanha com aquilo que a gente falou aqui, da forma que eu expliquei, né? Eu, observando o ataque que eu recebi nas redes sociais, por dar um parecer contrário à moção, aqui a comissão inteira disse, olha, como é a sugestão, então a gente aprova e tal, e eu disse que não ia aprovar, não ia apoiar isso, porque não dá para executar agora. Não tem orçamento para isso, não foi previsto, não houve a modificação ainda, e, inclusive, a moção que a gente estava discutindo, ela é diferente das que o Miguel Lopes apresentou. Ela não está pedindo estudos para essa mudança. Ela cita a legislação federal, mostra a situação em discussão e até no parecer do Basílio ficou claro que não foi aprovado isso no Congresso ainda. O debate está lá no Congresso Nacional, ficou claro. Então, a gente ficou naquela, como é uma moção, vamos deixar, e vocês todos aqui votaram favorável, eu vi. Depois, com a polêmica que deu, fui levantar mais dados. A luta da categoria dos engenheiros, dos enfermeiros, técnico de enfermagem auxiliar, é uma luta justa, mas ela tem o local correto para ser feita, que é no Congresso Nacional e
o Executivo pode fazer um trabalho aqui, onde vai fazer justamente a previsão orçamentária, se aquilo pode. E uma coisa que é muito importante dizer nessa discussão é que, quando há a diminuição da jornada de trabalho, o salário não pode ser alterado. O salário, ele tem um preceito constitucional que ele fica no patamar que está, só diminui a carga horária. E aí, com a polêmica, eu sendo xingado de nomes que não dá nem para falar aqui, senão é até falta de decoro, eu vi uns 400 comentários, nenhum foi na linha de, olha, Cláudio Moreno, você é vereador, mude de ideia, apoie nossa causa, por isso, isso, isso. Não houve nenhuma argumentação nesse sentido. A argumentação é só de xingamento. Houve xingamento muito grave, e, inclusive, eu falei, caramba, se a discussão é essa, eu fui tentar entender como que apenas o parecer deu toda essa polêmica. Não houve nem a votação da moção. Nós ainda vamos votar a moção, salvo engano. Essa moção deve entrar na pauta em agosto. Cláudio, desculpa até te interromper. Nós tivemos, na legislatura passada, uma questão relativa às páginas também aqui. Eu acompanhei. E era uma coisa totalmente ilegal, né? Que era equiparação das páginas a outro cargo, era totalmente ilegal. Mas quem certo? puxou foi o sindicato. Não, até então, aí, né? mas era ilegal. Eu dei o parecer que era ilegal. Sim. Embora acho que as páginas merecem o melhor, etc. e tal, mas não adiantava votar, era uma ilusão, não ia acontecer nada. E eu fui massacrado também nas redes sociais e até telefonemas, etc. e tal, porque achavam que eu era contra as páginas. Eu achei até que foi de uma inconsequência do prefeito mandar um projeto que era totalmente ilegal, né? E jogou a gente no fogo. Essas são coisas. Agora, a rede social realmente é emocional. Sim, mas... E há uma confusão de moção. O pessoal acha que moção é projeto, né? Essa é outra questão. Agora, vereador, uma coisa que eu achei, o próprio colega que tratou do assunto, quando, usando as redes sociais, ele foi fazer um informativo, e eu acho que no informativo acabou passando a ideia de que, aprovando a moção, a jornada ia cair. Então, foi colocado pelo colega autor da moção, passamos pela Comissão de Justiça, agora faltam só mais 2 comissões, Força e Fé sempre. Então, ficou a ideia que a gente aprova a moção aqui, e essa moção, ela vai diminuir a jornada a partir da semana que ela foi aprovada. E não é isso que vai acontecer. A gente vai sugerir ao prefeito, o prefeito vai analisar e, evidentemente, para esse ano, pelo que eu já tenho de informações, é impossível de se executar. Tem um outro problema legal. Quando você faz aqui a moção é só para funcionários que trabalham no município. O vereador não pode mexer em outra situação. E a revolta que está nas redes sociais é de funcionários do Hospital Universitário e da Santa Casa, que não tem nada a ver com isso aqui. Realmente... Eu só queria concluir, vereador, eu vou abrir o espaço para o senhor falar, só queria concluir, senão eu vou perder o fio da meada aqui. Então, com essa repercussão, eu fiz divulguei um comunicado, uma carta aberta aos profissionais, mais de 20 mil pessoas viram, as pessoas ainda não estão entendendo, e que eu achei gravíssimo, eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores nesse caso, é que alguns profissionais, inclusive um ligado à prefeitura, no debate, ao invés de apresentar argumentação, houve uma ameaça velada. Eu queria até ler para vocês, se eu estou entendendo errado. Uma funcionária que é técnico de enfermagem da prefeitura, e essa tem todo o direito de questionar, ela disse o seguinte: Cláudio Moreno, lamentamos o fato de o senhor assinar contra a redução de horário das pessoas da área da saúde. Esperamos que, se não conseguirmos esta tão esperada redução, o senhor não reclame de repente, um dia o senhor ou algum ente querido precisar dos cuidados de alguém desta área e, por infelicidade, algo sair errado. E, ao invés de criticar, entenda que talvez esta pessoa está exausta por ter dado tudo de si e não reduziu a jornada. Quer dizer, eu não sei se eu estou ficando louco, eu interpretei que houve uma ameaça velada, tipo, se eu for num posto de saúde, precisar eu ou alguém da minha família, eu tenho que ter cuidado, porque a técnica de enfermagem Y disse que, como é que eu não vou votar favorável? Eu até entenderia se o argumento viesse, olha, vereador, isso é importante para a gente, mude sua ideia e tal. Outra, não houve a votação da moção, eu posso mudar de ideia, eu posso até aprovar a moção, mas eu quero deixar claro
aqui nessa comissão, como o assunto foi aqui, Marcolino, nós tratamos do assunto aqui, os ataques que foram feitos, eu estou acostumado com polêmica, com debate, de ganhar e perder debate, eu acho que isso é da democracia. Aliás, a minha carreira, em termos de comunicação, ela tem mais polêmicas do que não polêmicas. Agora, quando passa para ameaças de pessoas que são profissionais, aí a gente tem que procurar o Conselho Regional de Enfermagem, a gente tem que procurar a Prefeitura. Eu só queria deixar muito claro para as pessoas que trabalham no Hospital Universitário São Francisco e na Santa Casa que essa moção não tem nada a ver com eles. Eles precisam entender que a moção não tem nada a ver com quem trabalha no hospital. Agora, se o projeto que está no Congresso Nacional for para votação, ele for aprovado, ele abrange todos da categoria. Eu até acredito que o melhor caminho, e aí tem o meu apoio, seria a Câmara de Bragança, através do autor, fazer esse apelo para que esse projeto do Congresso Nacional seja colocado em votação, inclusive com a concordância de a gente estar apoiando. Porque eu não acho injusto, não, a luta para diminuir a situação de 40 para 30 horas semanais. Mas aí tem as regras que a gente tem que seguir, os concursos públicos. Se o prefeito entender que isso é viável, ano que vem ele quiser colocar no plano de cargos e carreiras, maravilha, terá o meu apoio. Agora, eu fiquei, e olha, falo para os senhores, que eu estou acostumado com polêmica, eu fiquei estarrecido com as ameaças nas entrelinhas. Apenas um parecer que eu discordei do assunto, não é que vieram, como foi o caso do Marcos Vale das Páginas, foi aquela coisa de ameaça mesmo. Tem termos que eu acho que eu não posso nem falar aqui, né? Não posso nem falar aqui, termos assim absurdos. E aí eu fui fazer uma pesquisa de quem estava naquela briga ali, e aí tem algumas pessoas que realmente não concordam com a minha linha de trabalho e aproveitaram e foram junto, mas sem argumento. Então é importante que nós saibamos aqui que quando nós apresentamos uma moção aqui, nós criamos expectativas. E nós temos uma responsabilidade muito grande. Agora, eu estou mais do que acostumado com isso, mas da forma que foi feito, pareceu até uma orquestração para, tipo, olha, está aqui, ó, a divulgação foi somente desse parecer aqui, ó. Esse foi o estupim. Colocou-se na rede social a página daqui da nossa comissão, mostrando que eu dei o parecer contrário. E do jeito que está hoje, eu sou contrário porque eu preciso entender o cidadão que é atendido no posto de saúde, Marcos. Como que seria o impacto disso? Um levantamento extraoficial que eu fiz, a prefeitura teria que gastar com os técnicos de enfermagem, com auxiliar de enfermagem, tem mais um, né? Enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. 34% a mais do que gasta hoje para fazer o mesmo serviço. Para atender a mesma quantidade de pessoas, gastar mais 34%. Nós estamos no momento que é o inverso. Ou seja, a causa é muito justa, mas é uma causa que, no momento, não dá para aplicar. Então, é esse o ponto. Esse que é a situação. E aí, quando essa moção for ser debatida e votada, eu vou trazer outras informações, porque isso vai ser justamente em agosto. Ela ainda vai passar na Comissão de Finanças e depois na Educação. Até o vereador Basílio citou no seu parecer que na próxima comissão teria mais como levantar mais dados de custo, o que implicaria, né, Basílio? E, inclusive, como no post tinha a minha assinatura por ter sido relator, domingo de manhã eu fui acordado com gente com médico do HUS me ligando, perguntando o que eu tinha feito com relação às enfermeiras. Eu falei, gente, nada. Bom, porque as pessoas realmente não entendem. Isso não entenderam, muita gente não entendeu. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, realmente, porque, primeiro, com a rede social. Uhum. A rede social é uma coisa extremamente democrática, mas extremamente perigosa, se mal utilizada. Se eu não me engano, é Humberto Eco, ele tem uma frase brilhante sobre a rede social. Ele fala que a rede social ela nivela todo mundo, desde o mais sábio até o mais idiota. Todos se tornam, né, com o mesmo poder de fogo. E é importante, né, Marcos, citar o seguinte, que o que se fala na rede social, que está ali, que dá para identificar a pessoa e tudo mais, a pessoa responde por aquilo da mesma forma que se falar pessoalmente. Eu estou em comunicação há 25 anos e, às vezes, eu dou uma escorregadinha na rádio, eu sei que pode haver um processo, que eu posso ser cobrado judicialmente. Aliás, fui já processado várias vezes, ganhei a maioria delas, né? Ganhei a maioria delas, e é isso. O que eu até gostaria de enfatizar é que,
qualquer categoria, porque eu acho isso aqui uma pauta muito de sindical, ela é de sindicato. É como foi, o Sismub fez o que ele achou correto, ele representava aquele pessoal, mas ficou claro que, no caso das páginas, elas fizeram um concurso para página, então, para mudar, elas tinham que fazer o concurso para professora, não tinha como transformá-las em Até porque se professora. transformasse, caía na justiça em um dia. Num dia, exatamente. Estava sendo feita uma ilusão. E não adianta, quando entra no emocionalismo, você não consegue explicar. Usando o seu termo de ilusão, a mesma situação está aqui. Há uma ilusão dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliar de enfermagem, que a partir do momento que a gente aprove essa moção, em agosto, automaticamente eles vão ter a redução de jornada. Eles não vão ter a redução de jornada, mesmo com a aprovação dessa moção aqui. E nessa linha, tranquilo, posso chegar no plenário lá, votar favorável à moção e não vai mudar nada. É por isso que nos sugestão. casos assim, que não são absurdos, a reivindicação até é justa em tese, né? Eu tenho colocado o seguinte, o mérito é interessante, no entanto, deve-se estudar a viabilidade legal e financeira, Mas até para evitar. Você vai falar, mas é uma posição muito PSDBista, né? Mas para evitar uma interpretação errônea, porque é uma moção, uma sugestão. Se é um projeto, não, você tem que posicionar, se a favor ou contra. Mas essa polêmica eu acho muito positiva, Marcos, por um detalhe. Eu passei a ser obrigado a pesquisar mais aprofundadamente o assunto e entender que a luta dos enfermeiros, técnicos de enfermagem auxiliar, para reduzir a carga, ela é justa. Ela já tem um embasamento que eu não tinha conhecimento. Ela está em discussão no local correto, que é o Congresso Nacional. Mas é que nem a sua moção que você fez do transporte público de graça para o desempregado. É justo, justíssimo. Mas dá para fazer? Tem que fazer o estudo financeiro para ver se isso reflete na tarifa. Eu votei a favor, mas de fazer essa ressalva. Mas eu acho... Né? Então, nesse caso... Eu fiz essa ressalva. Até porque se eu voto contra, falo, não dá, não sei o que. É contra o desempregado. Não, mas... Né? É esse o ponto, vereador presidente. Mas eu acho que O senhor tem toda a liberdade de continuar argumentando. O vereador Litinho quer fazer algum comentário? Assim, Até registro apresenta o doutor Romeu aqui na nossa comissão. Prazer tê-lo aqui, doutor Romeu. Eu percebo que até também no domingo fui muito questionado com os profissionais da Vila São Vicente de Paulo, do enfermeiro e técnico de enfermagem. Eu creio que o discurso até lá em Brasília ficou muito bonito no papel, só que na hora de executar, o pessoal foi ver as dificuldades que tem para executar isso. Claro que ninguém é contra, mas no atual momento que nós estamos vivendo no país, isso não passou lá em Brasília no primeiro momento, por quê? Porque ia trazer uma dificuldade muito grande para o país se adequar nesse momento na questão financeira, o impacto financeiro em cima de todas as instituições, as entidades que hoje têm esses profissionais no país é muito grande. Então, quer dizer, estão buscando uma alternativa. Se fosse tão fácil assim, tinha passado em Brasília há muito tempo esse assunto, porque ninguém tira o mérito que é importante. Mas no momento que nós estamos vivendo, causar essa expectativa de uma coisa que não tem condições hoje de execução, realmente é polêmico. Então a gente tem que pedir para as pessoas, aqueles que estão aí lutando para que isso aconteça, que tenha na cabeça que o momento não é propício para isso. Nem que fosse um projeto de lei. Ia chegar na prefeitura completamente sem condições de executar isso hoje. Não é só hoje, gente. Vamos ser sinceros aqui, e as pessoas podem entender da maneira que queiram, né? A gente não está tirando mérito, não. Eu creio que é importante, sim. Mas o município de Bragança hoje não tem condições, se fosse projeto de lei, de executar isso. Será que a Santa Casa teria, não o tem, hospital não universitário? Tem. A Vila não tem. A Vila São Vicente tem quantos hoje? Hoje, só na equipe de enfermaria, na Vila, tem 30 profissionais. 30, você teria que contratar mais 3. Mas nós não teríamos muito mais. Porque né? é 3 turnos. Ah, são 3 turnos, verdade. Então, quer dizer, não teria condições financeiras nenhuma no momento. Eu não notei, Cláudio, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as postagens. Uhum. Eu não acho que o vereador tenha deliberadamente
Não, Jogar- eu não estou dizendo isso. Mas Não. eu estou fazendo a colocação. Sim. Eu estou fazendo a colocação. Deliberadamente jogando você contra a população. Mas precisa ter uma certa cautela, até fazer a coisa, porque publicando a votação dá essa impressão de que você foi contra o tema, né? E já se confunde emoção com o projeto. Então, eu não acho que houve dolo, intenção, mas talvez tenha havido um pouco de uma falta de cuidado aqui. Quando você publica uma coisa, precisa tomar um certo cuidado, porque a coisa pode tomar proporção. As redes sociais é algo maravilhoso. Outro dia eu perdi a carteira no lago, e meia hora depois acharam a minha carteira, eu já estava na minha mão. Quer dizer, ela é rápida, mas ao mesmo tempo a pessoa já julga, executa, condena, absolve, tudo com uma informação rápida, sem as devidas, né? A rede social é realmente muito perigoso. Pois bem. Vereador Cláudio Moreno, o senhor quer fazer algum encaminhamento, por favor? Então, eu primeiro gostaria de agradecer as colocações dos colegas sobre isso e deixar claro essa nossa luta para que a moção seja usada da melhor forma possível, para que o Legislativo tenha mais força quando fizer essa moção, chegar lá na Prefeitura um assunto realmente de moção. E sobre esse caso, como a gente vai debater o assunto em agosto, provavelmente, porque ainda não passou nas outras comissões, eu gostaria de aproveitar o ensejo e terminar dizendo à categoria que eu sou simpático à luta deles, acredito que a Câmara pode apoiar isso, mas lá no Congresso Nacional, e fazer um pedido de informação para a Secretaria de Saúde. Eu gostaria de saber quantos técnicos de enfermagem, enfermeiros e auxiliares de enfermagem hoje prestam serviço para a rede pública, quantos são eles, quanto isso equivale na folha de pagamento do município. Seria só essas duas perguntas. Quantos são enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, que prestam serviços aos postos de saúde e às 2 UPAs, e quanto isso custa para o cidadão. Porque é muito importante que nós deixemos essa situação sindical para sindicato, que realmente tem aquelas ideia de cobrar isso, lutar para que seja aprovado lá em Brasília e, no decorrer da situação, até, quem sabe, indicar aqui em Bragança. Porque, senão, como que fica... Eu fiquei pensando, Ditinho, como que fica o atendimento dessas pessoas que precisam desses profissionais, não é? Se a gente não tiver como pagar esses profissionais, porque uma coisa é você defender a causa deles, de diminuir a jornada, a outra é como pagar isso. E o motivo que me fez dar o relatório e contra o relatório foi justamente esse, que eu tenho informações que o município não tem nenhuma condição de executar isso neste ano e no ano que vem. Sim. E quem sabe até o final do mandato haja essa modificação. Então, o meu pedido de informação é esse aí. Mais alguma manifestação? Vale ressaltar também que esses profissionais têm em determinadas instituições de saúde, tem o horário 12/36, onde o funcionário trabalha 12 horas, descansa outro. Quer dizer, é um horário de trabalho que traz para o funcionário um dia seguinte de recuperação de estresse, de saúde. Muitos deles, muitos profissionais hoje da saúde, complementam renda, trabalham em outros, tem profissionais que trabalham em 2 hospitais. Ele sai de um plantão e vai para outro, quer dizer, é a opção dele. Eu tive uma ocasião, um embate com um funcionário no Ministério do Trabalho, e estava conversando com o juiz do trabalho. O juiz do trabalho estava falando que um dos melhores horários que tinham hoje, que tem hoje, é o 12/36, que eles também, muitos deles, trabalhavam nesse esquema de trabalho, né? nessa linha aí. E realmente dá para o funcionário uma condições dele, no dia seguinte, recompor e prestar um bom trabalho. Ok. Ninguém mais querendo usar a palavra, então vamos ao encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, às 15h26. Ficando os senhores vereadores convocados para a 25ª sessão da Comissão de Justiça e Redação, a ser realizada nesta casa em 25 de julho de 2017, terça-feira, com início às 14 horas. Registro a presença dos munícipes Francisco Assis da Conceição e do senhor Sérgio Ricardo Santos. Muito obrigado.